Estamos começando o programa Canal Aberto na PUC TV, na NET Canal 22, na Sky HD, Canal 324 e também na GVT TV, canal também 324. Como sempre, nós vamos debater os assuntos mais importantes da política no Brasil, em Goiás e em Goiânia. Hoje nós convidamos o deputado federal do PSDB, ele já foi prefeito da cidade de Lusiânia por 2 mandatos, presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Célio Silveira. Comigo aqui também, para bater esse papo, o jornalista e editor do Diário da Manhã, Ulisses A.S. Célio Silveira, deputado, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no programa Canal Aberto. Boa noite, João. Boa noite, Ulisses. Boa noite a todos os telespectadores do Canal Aberto. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Ô Célio, você naturalmente vem aqui engrandecer o nosso programa. Ulisses S., boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para você, telespectador, e também para o nosso convidado, Célio Silveira. Célio, como é que está o trabalho lá na Câmara dos Deputados? Você chegou, pegou uma Câmara totalmente diferente, com o Eduardo Cunha, a Câmara com muita moral. Como é que está o seu trabalho lá? Como é que está sendo essa receptividade do Célio Silveira no primeiro mandato lá na Câmara Federal? Nós começamos votando muita coisa, o presidente muito determinado, muito animado, colocando coisas lá para ser votadas que haviam muitos anos que estavam engavetadas, e depois sofremos aí um processo de redução. O Eduardo Cunha, muito articulado, com muito poder na mão, se perdeu quando ele atropelou a comissão de reforma política. Isso fez com que ele absorvesse dentro da casa um certo desgaste, e ele já percebendo isso hoje já baixou um pouco a bola, mas eu acho que nos últimos 20, 30 anos aí é a Câmara mais dinâmica, é a Câmara que mais vota e que tem mais quórum desses últimos anos aí. Ele é um deputado, é um parlamentar sério, comprometido, responsável, ou é uma biruta de aeroporto? Porque o que a oposição tenta passar, a imagem dele é que é uma biruta de aeroporto. Olha, a imagem que a oposição tenta colocar, principalmente o pessoal do PT. Muito difícil a gente falar hoje de seriedade das pessoas, porque na mesma hora que você fala aparece alguma coisa. Eu vejo que ele é um deputado muito competente, muito articulado. Ele conhece profundamente o regimento da casa, dificilmente um deputado atropela ele. Agora, eu acho que muito poder para ele envaideceu demais. E poder, você sabe que mesmo para os mais experientes, você quer conhecer um homem, dê poder a ele. Lógico. E ele teve bons momentos na casa, mas realmente o fato dele ter atropelado a comissão que trabalhou por 90 dias diuturnamente para a reforma política, e ele no último dia falou que não ia botar em votação o trabalho deles, isso aí causou um grande mal-estar no plenário em geral, e isso aí com certeza fez com que a reforma não fosse uma reforma política, fosse um puxadinho, e um puxadinho que não vai... Puxadinho de aeroporto. Exatamente, igual o nosso aqui de Goiânia, né? Um puxadinho que realmente não venha ao encontro dos anseios da nossa sociedade. Ficou uma dúvida, Célio, quando eu acompanhando essa discussão lá, inclusive a votação, se foi uma iniciativa só dele ou foi do grupo ligado a ele aí do PMDB? Olha, ele tem um grupo muito forte na Câmara, ele deve ter lá mais de 100 deputados que leem na cartilha dele. Para me falar se foi, eu acho que ninguém com o poder que o Eduardo Cunha tem hoje praticamente ele tem mais poder que a presidente da República, ela virou refém do Eduardo. É verdade. Né? Eu acho que uma pessoa com tanto poder assim, ele deve ter pessoas que ele se orientam, que ele consulta, né? Então, certamente ele tem os líderes lá que o ajudaram a chegar a esse cargo. Foi um cargo articulado por muitos e muitos anos de ajudar as pessoas, os deputados, aqueles que estavam chegando. Certamente foi uma decisão compartilhada, né? Mas a impressão que ficou com a reforma política é que realmente ele agiu imperialmente e não se deu bem. Se discute reforma política, o senhor falou que ele conhece bem o regimento da casa, ou seja, da Câmara Federal, um cara extremamente sério, competente nesse aspecto aí. Ele parece que começa a emular agora, a incentivar, a movimentar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC,
para instituir no Brasil o parlamentarismo em 2019. O senhor concorda com isso? O senhor já pensou nisso? O senhor já viu esse projeto dele, essa PEC? Eu vi, já ouvi também através da imprensa falada, escrita, televisada. Eu acho que isso aí, pelo momento que o país está vivendo, né, Ulisses? O país passa por grandes dificuldades e uma presidenta que realmente tem uma dificuldade incrível, política, hoje financeira, a inflação alta demais, desemprego, tudo falando contra a presidente da República. Então, nesses momentos de crise, se você pegar aí na história, todos os momentos de crise querem criar o parlamentarismo. Eu acho que se fosse para viver de crise, o parlamentarismo era melhor, porque você deu a crise, igual nós estamos vivendo hoje, vai lá, troca, derruba, bota, faz um gabinete novo, né? Mas o país certamente não vai viver só de crise. O país aí viveu em tempos recentes agora, não por competência, mas pelas commodities que invadiram o país, viveu uma fase muito boa de crescimento, onde teve ascensão de muita gente aí da classe E para D, da D para C, né? E hoje o país realmente fruto de uma política desastrada do ex-ministro da Fazenda, o país vive graves dificuldades e que estão tendo consequências diretas na população, aquela população que ganha menos, que vai nos mercados comprar a carne, comprar o arroz, o feijão, e isso aí são consequências nefastas para a nossa população. Inclusive, nós debatemos aqui, falamos várias vezes aqui no programa, eu, Ulisses, nós sempre defendemos que no Brasil existe uma crise política, e essa crise política é que reflete na parte financeira. Porque se você tirar os comentários políticos, a crise política, os problemas políticos que nós temos, e der um pouquinho de injeção de ânimo ao país, a economia do Brasil vai muito bem. Exatamente. O país vai bem. Quem causou todo esse transtorno que nós estamos vivendo economicamente foi a crise política que surgiu aí. A crise política ainda é muito grave, a presidenta tem uma base muito instável no Congresso Nacional. E piorou agora, né, Célio? Porque parece que com o Eduardo Cunha, o PT entrou dentro daquele limite que ele tem, porque antes o PT mandava no país. O Eduardo tem uma grande diferença dos outros presidentes, porque o Eduardo não é submisso a ela, e ele realmente peita, ele tem esse lado aí que ele resgata alguma coisa da Câmara dos Deputados. Para você ver as emendas impositivas, é uma vitória dele, e é uma vitória de todos os deputados. Você imagina você ficar 4 anos no mandato de deputado à mercê da vontade de ministro, de presidente da República, se você vota ou não vota com ele para liberar suas emendas. Hoje não. Você tem lá 16 milhões de emendas, todos deputados de oposição, de situação. Individualmente, cada deputado individualmente. 16 milhões. E você, com isso aí, o deputado tem uma certa autonomia de ajudar aqueles prefeitos que são companheiros, né, nas cidades. Agora, Célio, mas esse dinheiro vai sair de verdade ou senão se fica simplesmente no papel? Não, esse dinheiro vai sair porque se não sair o país não anda, porque é impositivo, está no orçamento isso aí. Ela pode contingenciar, só que se ela contingenciar o dinheiro das emendas, ela tem que contingenciar o dela também. Aí ela tem dificuldade, ela já está vivendo uma grande dificuldade. Então, contingenciou 10% para o orçamento dela, 10% para o da Câmara, dos deputados. Isso aí com certeza sai, não tem jeito dela sair disso aí. O senhor acredita que o Eduardo Cunha, ele legitimou o Congresso Nacional, principalmente a Câmara Federal, eu digo o Legislativo, porque até então tinha-se a ideia que o Legislativo no Brasil era extremamente submisso ao Executivo. No caso, a Presidência da República, o Presidente da República. O senhor acha que ele conseguiu fazer isso, ou seja, tirar essa tutela do Executivo em relação ao Legislativo? Eu acho, Ulisses, que pelo menos ele está colocando o Legislativo na mesa de discussão, porque há muitos anos aí que vem aí as coisas chegando de bate-pronto no Legislativo e presidentes altamente comprometidos, presidentes da Câmara altamente comprometidos com o chefe do Executivo, não tinham coragem, não tinham peito para tomar as decisões. Hoje não, ele bota para votar aquilo que é de interesse, aquilo que a sociedade está cobrando, vai votar amanhã ou depois a redução da maioridade penal, o Executivo é totalmente contra, então eu acho que se você sentar na mesa de discussão, isso já é um grande ganho. E hoje ele causa temor no Planalto, então isso aí já inclui o Legislativo aí
nas discussões e já é um ganho, coisa que a gente não via há muitos e muitos anos com outros presidentes. Comenta-se bastante aí que a presidenta da República, ou a presidente, né? Tem gente que gosta de falar presidenta, presidente. Eu prefiro presidenta. Presidente, mas né? dizem que presidenta não existe não, né? Existe, não é lógico. Você pode ir no dicionário que existe. Isso. No dicionário existe, é lógico que existe. Agora, tirando essa questão de lado, ela está fugindo do povo, está fugindo de aparecer, de dar entrevista concede entrevista para alguns órgãos de imprensa, como o caso do Jô Soares e outros aí, mas anda fugindo do povo. Vamos discutir isso aqui daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto, na PUC TV, canal 24, na NET, canal 22, na GVT, canal 324 e na Sky HD também, canal 324. Nós estamos conversando com o deputado federal, ele é do PSDB, lá da região do entorno de Brasília, naturalmente ele é de lá, mas representa todo o estado de Goiás, lá na Câmara dos Deputados, o deputado federal Célio Silveira. Nós falávamos aqui que a presidente Dilma, ela está afastando um pouco do povo, não concedendo entrevista, não participando de eventos. Seria o que, na sua opinião? Por que ela está fazendo isso, Célio? Olha, João, eu acho que a presidente, ela prometeu demais durante a campanha, falou coisas que não estavam acontecendo para ganhar as eleições e agora está na dificuldade. E quem fala uma coisa para a população, ganha eleição e depois ocorre tudo o contrário, fica difícil para você aparecer, para você dar entrevista, para você ir em grandes eventos, porque ela falou que o país estava organizado, que as contas do país estavam organizadas e a gente vê um déficit aí de 2,5 trilhões, é muito dinheiro e essas medidas que estão tomando agora não vão reverter esse quadro aí. Então, quando ela falou que a conta de energia não ia aumentar, hoje os assalariados estão com dificuldade para pagar a conta de energia elétrica, porque realmente está cara. Um aumento de mais de 50% e parece que vai ter outro aumento agora. Deputado. A gasolina nossa é uma das mais caras do mundo e ela falou que estava tudo bem. Então, isso aí causa uma crise de credibilidade perante a população muito séria e afasta tanto ela quanto o ex-presidente Lula também, que está afastado aí, porque deve estar com vergonha também de tudo isso que aconteceu. Deputado, a oposição é incompetente ou ela não está dando conta de mostrar, vamos dizer, esses problemas nacionais que afligem principalmente a economia? Porque, veja bem, a presidenta Dilma conseguiu uma reeleição quase que tranquila. Vamos dizer assim, não foi muito tranquila, não, mas conseguiu. Muito pouco. Não, mas não ganhou muito, mas não foi tão difícil assim, foi tão apertado assim para se dizer, não. No segundo turno a diferença foi pequena, né? Mas... Então, veja bem, ela conseguiu ser presidenta, com o desgaste que tinha, com todas as, vamos dizer assim, todas as dificuldades que teve, tranquilamente. A oposição está desarticulada, a oposição não está tendo um discurso, ou o povo não está querendo ouvir a oposição, no ponto de vista do senhor? O meu ponto de vista é que ser oposição em um país pobre, igual o nosso, é muito difícil. Tem que ter muita coragem, muita determinação, porque as coisas... Quando você faz uma oposição séria, coerente, a primeira coisa que o governo faz é chamar para conversar. Então, para você manter essa oposição, não é fácil. Em lugar nenhum, nesses países da América Latina, tudo é igual aqui. Muito difícil para a oposição. Mas eu não concordo quando você diz que ela ganhou fácil, não. O segundo turno ela ganhou com muita dificuldade, por uma margem de votos muito pequena. E até hoje tem dúvidas sobre esse ganhar dela aí. Tem questionamentos mas sobre se isso aí. Se houver E ganhou, Ulisses, prometendo que não podia cumprir. Concordo com o senhor, mas se brincar, se houver uma eleição, Lula for candidato, se brincar, ele ganha de novo. Não, então a pesquisa da Datafolha está errada. Não, mas uma pesquisa, deu 35 a 25. Não, mas uma pesquisa. Uma pesquisa no início pode mudar tranquilamente. O problema, eu acho, Luiz, que houve um marketing muito grande na eleição passada. Forte. Porque nós tivemos aquele lançamento da linha branca, onde o pessoal comprava aqueles eletrodomésticos, geladeira, fogão, veio essa promessa da energia, baixou o custo da energia. Quer dizer, o governo federal fez uma campanha muito forte
antes das eleições, isso aí influencia muito, principalmente na região onde ela ganhou. Não querendo desmerecer o Nordeste, mas é lá onde ela teve a maioria dos votos, o pessoal tem mais dificuldades financeiras, né? É uma região mais pobre, onde as pessoas são mais carentes, depende mais do governo do que na região sul. Tanto é que o Brasil ficou dividido em termos de votação. O sul votou no Aécio e o norte votou na presidente Dilma. Então, o que ocorreu, na minha maneira de pensar, foi exatamente uma mídia em cima daqueles menos favorecidos. Conseguiram endividar o povo brasileiro através da venda do veículo em 6 anos. As casas populares endividaram muitas pessoas. Tem gente hoje devendo a casa, devendo o carro, devendo o eletrodoméstico e desempregados, o que é pior, né? Então, a situação refletiu diretamente no comércio do país. E esse reflexo, hoje, as indústrias estão sentindo. A indústria de automóveis não está vendendo, a indústria de linha branca também, de eletrodomésticos, não estão vendendo mais. E isso aí trouxe essa crise para o país que, de uma certa forma, foi provocada pela política que nós sempre falamos aqui. Né? Os economistas já estão dizendo que no mês de setembro agora a taxa de desemprego já chega a 10%, 2 dígitos. Pois é, e esse é o grande medo, né? Isso é muito grave para o país. Como é que você fica com uma taxa de desemprego 10%, a inflação altíssima também, já batendo aí, e a popularidade da presidente também chegando a 10% aí, se você puxar muito. Então, isso aí é muito complicado. Então, agora, quer dizer que no início do governo dela, pode, inclusive, o senhor acha que pode gerar um impeachment aí, algum processo impeditivo dela continuar o governo? Porque setembro é no primeiro ano do governo dela. Eu não sei se o impeachment é o melhor caminho hoje para o Brasil. Isso aí tem muita discussão e até a bancada nossa do PSDB toda a favor disso, mas eu não sei o que é melhor para o país hoje, se é isso aí não. Eu estou pegando historicamente. Se você pegar historicamente um presidente resistir a esses 3 pontos aí que eu falei, desemprego, infração, popularidade, falta de crédito internacional, é muito difícil para ela manter. E com isso aí, os políticos que ainda dão apoio para ela se afastando, com medo de pegar o desgaste também, as coisas vão fechando e vai ficando cada dia mais difícil para administrar. E quem vai perdendo com isso é o país, porque a partir do momento, nós falamos isso aqui, Ulisses, você comentou isso aqui, quando o governo perde a credibilidade, a crise política, ela influencia em todos os setores, os investidores não vêm, as empresas não investem, não aumenta o seu potencial, todo mundo fica retraído, esperando um milagre acontecer. Quanto mais descrédito tem o governo, pior é para a economia. E uma inflação de 2 dígitos é muito perigosa numa economia, num país economicamente importante como o nosso, principalmente na área da agricultura. Né? Agronegócio em geral, o agronegócio em geral é muito sério, é muito importante. Então é necessário que o governo tenha credibilidade, isso aí não resta a menor dúvida. Mas voltando ao Eduardo Cunha, muita gente já comenta a possibilidade de ele ser candidato à presidência em 2018. Se ele continuar com esse pique aí, ninguém segura o homem? Não, eu acho que não. Eu acho que o objetivo do Eduardo é ser governador do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que ele trabalha para isso. Eu tenho certeza que ele sabe que, com a inteligência, que ele é muito inteligente, isso aí tem defeitos, igual todos nós temos, e tem qualidade. Ele é um cara inteligente, articulado muito, mas eu tenho certeza que hoje ele trabalha para ser governador do Rio de Janeiro e não para presidente. Eu acho que o presidente está muito ainda para ele. Mas de repente também pode surgir um fenômeno aí, né, Ulisses? Quem sabe, porque a política... Mas ele já não está esse fenômeno todo não, João. Ele começou com muito lá em cima e você sente que ele já diminuiu um pouco a bola. Ele pecou mortalmente. Ou seja, tem muita resistência a ele hoje, né? Eu vou te falar, ele tentou passar uma lista de apoio na Câmara, entre os deputados, para mudar uma emenda constitucional para mudar, porque lá não pode ter reeleição para presidente. Ele viu que não ia conseguir e tirou. O pessoal não queria assinar. Então, isso aí já mostra que ele já não tem o apoio total da casa. Isso aí já é um fator. Agora, na reforma política, ainda para a gente acrescentar um pouco essa linha federal, Ulisses, o
que vai realmente alterar, na sua opinião, essa reforma política já para as eleições de 2016? Ou puxadinho, né? Porque reforma realmente não houve. Eu acho que a única coisa que acabou lá foi com a reeleição, que não vai ter mais reeleição. Para prefeito, o que deveria acabar era com as coligações, que vai continuar a mesma coisa, os partidos de aluguel continuando a mesma coisa. E para mim o principal, que era a cláusula de barreira, que virou em nada também. Mas essa reforma política, ela pode voltar à tona, por exemplo, no ano que vem? Ou como é que é? Não, o processo ela só uma vez acabou? Ela tem um determinado tempo para poder apresentar de novo a emenda, né? Não pode ser todo dia, não. Não pode mudar. Mas eu acho que a cláusula de barreira ia deixar 8 partidos, de 6 a 8 partidos competitivos, de 2%, o partido que não tem 2% dos votos no país não pode ter representatividade. Né? E agora passou para um deputado nacional, um deputado ou um senador. Então, realmente, foi um fiasco. Realmente. Bom, nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto da PUC TV, na NET Canal 22, na GVT TV e também na Sky HD. Estamos conversando com o deputado federal Célio Silveira. Ulisses Aes, estão comentando aí que vai ser aprovado, eu acho que vai ser também, a chamada janela. Na imprensa goiana saiu uma notícia que o PSDB pode perder 3 deputados, dentre eles o Célio Silveira, né? E também o Baldi e o delegado Valdir. E o Fábio. E o Fábio Souza também está falando. O Fábio Souza deu entrevista ontem. O que tem de verdade nisso aí? O Célio Silveira sai? Não, eu já falei que não vou sair. Eu tenho uma história na minha região, no entorno, dentro do PSDB. Tenho 4 vitórias dentro do partido e não vejo motivos nenhum para deixar o partido hoje. Estou bem no partido, tive uma vitória expressiva agora, fui ajudado pelo partido. Então, não sou candidato a nada agora. Isso aí desses colegas que pretendem sair, por estar vendo que às vezes não vão ter espaço para ser candidato a prefeito e querem ir com a garantia de ser candidato por outro partido. Da minha parte, eu não sou candidato a prefeito, tem uma eleição daqui a 3 anos e meio ainda e não vejo motivos no momento para abandonar o partido. O senhor não acha que o PSDB está se tornando um PMDB? Assim, com o tempo, vou dar um exemplo para o senhor. Alexandre Baldi, que é deputado federal, é colega do senhor de plenário na Câmara Federal, tentou ser presidente regional do PSDB. Parece que cortaram as asas dele ali. Alguns deputados federais, tipo João Campos, delegado Valdir, reclamam também a falta de espaço no partido, aquela coisa e tal. Lúcia Vânia, senadora, deixou o PSDB e foi para o PSB. Então há hoje uma certa insatisfação em relação ao próprio partido. E há também uma certa debandada. Existem movimentos, articulações de pessoas que pleiteiam sair do PSDB. O senhor não acha que o partido está deixando de ser aquele partido democrático para se tornar um partido assim, mais engessado, ou seja, à la PMDB? Todo partido que cresce acontece isso, João. Se o partido fosse pequeno, ninguém estava querendo disputar a eleição por ele. Aconteceu com o PMDB, com o PT está acontecendo isso. PT justamente. O PT está cada dia encolhendo mais, com dificuldades ideológicas tremendas. E no PSDB também não é diferente, isso é em qualquer lugar. O partido cresceu muito, fez praticamente 5 governadores. Isso aí todo mundo se sente na possibilidade de ser um candidato majoritário. Você pega hoje, dentro do PSDB, para ser candidato a prefeito em Goiânia, nós temos 3 bons nomes, ainda tirando o presidente da Getop, que é um bom nome também, que é o Jaime Rincon, que já deu todas as provas administrativas de ser um bom gestor, mas não mostrou nada ainda politicamente. Mas você pega aí 3 nomes que têm consistência, que têm conteúdo, que têm discurso para entrar numa eleição em Goiânia e ser um bom prefeito. Você pega o João Campos, 3 vezes deputado, muito preparado, conhecedor de leis. Você pega o Fábio de Souza, líder do governo, fez um trabalho excelente, hoje presidente de uma importante comissão na Câmara Federal, com muito conteúdo, com muita capacidade. E você pega o delegado Valdir também, que teve 180 mil votos em Goiânia, que não pode ser desprezado em hipótese alguma. E aí, como que faz? Como que quem manda... um só, né? É um só, é uma vaga só. E como que o partido resolve isso aí? Você já pensou se eu quisesse ser candidato, se o
o VEC quisesse ser candidato, todo Baldi querendo ser candidato em Goiânia, realmente fica difícil. Isso é fruto de crescimento de partido. É muito difícil você conter isso aí. Acontece com todos. Um detalhe interessante. Os erros acontecem com todos. E o detalhe, Ulisses, é que mesmo saindo do PSDB, eles vão ficar no partido da base do governador. Porque ninguém está falando aí de ir para o DEM, nem para o nem para o PMDB. Né? Eles vão para o PSD, vão ficar ali na base. O que eu ouvi, João, você tá correto, você está com a informação correta. O que eu ouvi de colegas que falando que tem a pretensão de ser candidato em Goiânia, é que saindo não sai da base, que tem a amizade ou respeito pelo governador Marconi. Não é uma estratégia do próprio PSDB também, não? Ou seja, vai fortalecendo a base para mais na frente um projeto pessoal do governador, quem sabe? Não tem essa estratégia também, não? Não, eu não conheço e não pensei nessa estratégia. Acho que o pessoal está pensando mais agora. Disputa mesmo. Estão pensando em ser candidato a prefeito. E eles, alguns acham que dentro do PSDB as coisas vão ser difíceis. É difícil dentro do PSDB, é difícil dentro da oposição, por exemplo, dentro do PMDB, quem vai para lá para ser PMDB, candidato né? a prefeito? Quem vai peitar o Íris Rezende? Quem vai peitar o Íris, né? E aí o outro partido que seria uma terceira alternativa, aí seria o PSB do Vanderlan Cardoso, já tem espaço ali, né? Agora, posso te dar uma notícia aí de primeira mão? Misael está com um pé dentro do PSDB. Né? Essa aí é notícia quente, viu? Não é chute, não. Deve estar indo para o PSDB. Então, como é que é? Partindo de você, então ele está praticamente no PSDB. Então, é o seguinte, é porque a história política, Ulisses, o Célio está completamente correto. Porque se o deputado Valdir, por exemplo, com 180 mil votos, ele quer ser candidato a governador, mas ele não tem a prefeito, mas ele não tem aquela tradição dentro do partido. Ele ainda não formou um grupo dentro do partido. O deputado Valdir chegou no partido praticamente agora, primeiro mandato, né? E o Célio sabe. Não, mas não é o primeiro mandato, mas ele já foi deputado federal pelo PSDB como suplente, mas já foi. Não, mas que eu falo assim, ele não formou grupo. Mas, João, eu concordo com você, mas com a população desacreditada de políticos, com o prefeito Paulo hoje, que eu acho que não é culpa dele. Eu acho que ele herdou essas dificuldades que ele está vivendo hoje, que tem uma rejeição grande hoje. Para o delegado Valdir ser prefeito é daqui para ali, viu? Pois é, mas o que eu falo é o seguinte, dentro do PMDB, do PSDB... 180 mil votos é voto demais. Não, é porque é o seguinte, o que eu penso, Célio, é o seguinte, nós tivemos aí, o PSDB já lançou o Sandy Júnior não sei quantas vezes, a base. Lançou o Javair Arantes, mas ele não conseguiu aglutinar. E o Valdir, se ele for candidato também e não conseguir aglutinar, não vai a lugar nenhum. Você sabe disso, que hoje não se faz nada nessa vida sem grupo. Você não consegue realizar nada hoje, Ulisses, se você não tiver alguém mas aquela sozinho, mas se ele sair candidato pelo partido, ele tem o partido como grupo. Mas aí, e eu concordo com você, eu concordo com a análise aglutinar. sua, que é verdade. Se você não tiver, por exemplo, interligação, se você não tiver grupo, se você não tiver apoios, você não chega a um lugar nenhum, não. Vamos dizer, candidatura solo, todos nós sabemos como é que é. Mas, de 10%, desses 100%, aí 10% consegue, através de uma carreira solo, uma candidatura solo, consegue se eleger. Por quê? Porque é justamente o que o deputado colocou. Há um certo descontentamento muito grande hoje do eleitorado em relação aos políticos. E pode ser que ele seja aquela do antipolítico, não é? Mas o que eu quis dizer, o grupo dentro do partido para poder viabilizar a candidatura dele dentro do partido. Não tem, isso ele não base. Porque o Jaime Ricon hoje, ele pode não ter a popularidade do Valdir, mas ele tem a estrutura e o grupo político para conduzi-lo a candidato, entendeu? Para chegar fraco, a candidato. Muito como candidato fraco. Eu sei, mas eu falo assim, dentro do partido, ele tem uma estrutura para poder indicar ele o candidato. Lógico. Ele pode não ter a densidade eleitoral. O Valdir tem a densidade eleitoral, mas ele não tem aquele grupo dentro do partido que Em outras palavras, do meu ponto de vista, o Jaime Ricon tem apoio do governador, teria apoio do governador. Em outras palavras, delegado Valdir hoje não teria apoio do governador. Agora eu tenho que fazer uma pergunta para você aqui, porque senão eu não seria um entrevistador bom. Como é que foi essa história do PSDB, presidência do PSDB, deputados federais, acabou sobrando para frente? Olha, o deputado Alexandre Baldi, que por sinal é um bom deputado, muito articulado em Brasília, tem penetração em muitos órgãos importantes da capital,
e muito sintonizado nas questões econômicas, né, nas graves questões econômicas que o país está vivendo. Faz parte de comissões importantes e ele reuniu a bancada e pediu apoio para a bancada. Haja vista que tem seis ou sete estados no Brasil que são deputados federais que são os presidentes do partido. Minas Gerais é o deputado federal Domingos Sávio, São Paulo é um deputado estadual, o Rio Grande do Sul é um deputado federal, na Bahia é um deputado federal e assim vai. E ele pediu o apoio para a bancada e nós não vimos nada demais em apoiar um colega que teve mais de 100 mil votos, que tem uma capacidade de andar esse estado todo, de dar assistência aos diretórios, de trazer gente para aglutinar, porque a eleição, igual você estava falando, ganha com grupo, é com gente, né? E nós apoiamos, só que nós não sabíamos da repercussão, do que vinha por trás. Quando começaram a falar que deputado federal não tinha tempo para ser presidente, aí eu já vi que a questão tinha morrido, né? Então, eu não sei como se chegou ao nome do Afrene, certamente porque tem a confiança dos tradicionais, do PSDB, tudo, e é uma pessoa que sempre trabalhou aí, sempre esteve junto do governo aí. Mas... equilibrado, né? Ele é extremamente equilibrado. Exatamente. Quando se falou também que ia ser o Afrene, que não era para ser o deputado federal, não teve dificuldade nenhuma também, nem para mim, nem para Baldi, nem para ninguém. Nós achávamos que poderíamos ter contribuído para o crescimento, o maior crescimento do partido ainda com ele, mas achamos também que com o Afrene está tudo ok e bola para frente. A situação lá da sua região, como é que está o entorno hoje? Está mais tranquilo? Não, sempre problemático ali a região do entorno. Nós né? temos uma dificuldade muito grave na questão de segurança pública. É uma região de alta densidade demográfica, de gente chegando todo dia, muito desemprego, igual toda a região metropolitana, né? O Marconi já fez várias coisas por lá, mas nós temos várias dificuldades ainda. Eu estou entrando muito brevemente, acho que depois do recesso de 17 dias que vai ter, com um projeto na Câmara para a criação do estado do entorno. Eu acho que é uma região metropolitana importante, eu vejo que o Marconi ajudou a região, mas daqui 3 anos o Marconi não é mais governador, será que o próximo que vier vai olhar o entorno igual o Marconi olha? De levar aquele tanto de coisa para lá? E se nós tiver lá o batalhão policial nosso lá, o secretário de saúde lá, andando nas cidades todos os dias, vai ser muito melhor para os moradores dessa região. Projeto extremamente importante. E nós vamos entrar criando, e eu tenho certeza da dificuldade, mas eu quero plantar a sementinha, eu quero sonhar que é um sonho bom. E às vezes daqui 30 anos, 40 anos, eu nem estou aí mais, não estou na política, mas eu plantei essa ideia de defesa dos moradores da região do entorno. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto, na PUC TV, Canal 24, NET, Canal 22, na GVT e na Sky HD, ambas, Canal 324. Estamos conversando com Célio Silveira, ele é deputado federal do PSDB, falando sobre o estado do entorno ali da região. Quantos mil habitantes abrangeria ali essa área ali, mais ou menos? Em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de habitantes. Para se criar esse estado, o que é preciso? Um plebiscito? Depois que você, projeto de lei? Depois que você dá a entrada na Câmara com o projeto de lei, passando pelas comissões, Comissão de Econômica, Comissão de Finanças, Comissão de Constituição e Justiça, aí você tendo as aprovações, aí partir para o plebiscito. Hoje eu acho que eu consigo, na Câmara não tenho dificuldade. Agora, de repente, eu estou pensando da importância desse projeto para o entorno, mas a população tem que ser consultada. Mas você vai fazer o projeto? Não, o projeto já está sendo muito bem elaborado, várias consultorias fazendo o estudo, IDH da região, potencial da região. Eu acho que seria muito bom
para a região do entorno, para aquelas cidades da região do entorno e para Goiás também seria maravilhoso. Você não acha... Só o Célio Silveira que está fazendo ou tem outros deputados também? Não, eu sou o autor da proposta, mas estou pegando opiniões, dialogando com deputados de Brasília que têm interesse nisso também, que gostam da região, como o deputado Rogério Rosso, e com certeza nós vamos contar aí com o apoio de vocês da imprensa para viabilizar também esse projeto. Você não acha que é egoísmo por parte de muitos políticos? Parece que no Brasil eles não gostam da ideia de dividir estados, ou seja, o último que nós dividimos aqui, o Brasil dividiu, foi o Tocantins, eu acho que já deve ter mais de, foi em 1980 e pouco, não é? E até então existem alguns projetos da divisão de estados no Brasil e sempre parece que são coibidos por parte do Congresso Nacional. No Pará, né, nós tivemos o plebiscito, perdeu. Né? A ideia que se tem é que se gasta demais, ou seja, que a estrutura que vai se criar vai se gastar demais. Você não acha, por exemplo, tendo em vista o mapa da Europa, o próprio mapa dos Estados Unidos, e tendo em vista o mapa do Brasil, a dimensão geográfica que nós temos, já passou da hora do Brasil ser dividido duplamente, não é só de um estado, não, ou seja, de 24 para quase 48 ou 50? Eu acho perfeitamente, por isso que eu estou com essa ideia, porque hoje nós temos certeza que estados grandes demais são muito difíceis de serem administrados. É humanamente impossível para um governador olhar um estado aí com 250 municípios, com 800 municípios, igual nós temos em Minas, na Bahia, tudo. Então, quanto mais você puder diminuir o tamanho do estado para as pessoas ficarem mais integradas à região, isso aí só traz facilidade. A ideia que se tem é que vai se perder, mas não se perde nada. O que vai para lá é mais do governo federal. Tira um pouco do bolo do FPE para lá. E o quanto que o Estado hoje não investe na região e tem dificuldades de retorno. Então, eu acho que você pega ali aquelas 20 cidades ao entorno do Distrito Federal ali, com o governador dali, com os secretários dali, que estejam em contato diário com a população ali, você pode ter certeza que a vida das pessoas melhora bastante. Um detalhe interessante, parece que lá no Pará foi consultado toda a população, né? Isso. Não seria só a população interessada, que é do entorno, porque se houve uma campanha muito forte nos grandes centros lá da região para impedir a criação do Estado. Lá no Pará virou uma guerra política, né? Um lado A que queria, o B que não queria, e isso aí fez a disputa para governador de lá entre o grupo do atual governador e o grupo do Jader. A tese do João é extremamente importante, ou seja, para que eu vou ouvir pessoa que não quer divisão mesmo, ou seja, que não está vivendo aquela realidade? Evidentemente que Goiânia não vai querer a divisão. Tem que, ali da região, tem que ouvir o pessoal do entorno. Mas lá na região do entorno, nós temos uma tipia que, você vê, o pessoal que mora no entorno, não vive Goiânia praticamente, não vive Goiás, vive o Distrito Federal, pela proximidade ali, né? Você vê, hoje eu estava num restaurante popular com o deputado Nédio Leite, no intervalo de 40, 50 minutos, ele cumprimentou mais de 10 pessoas de Jaraguá lá. Por quê? As pessoas de Jaraguá vivem Goiânia. Eu falei, eu não encontro ninguém de Lusiânia aqui, porque o pessoal, meus amigos de Lusiânia, as pessoas que me conhecem vão para Brasília, vivem Brasília. Então é uma região totalmente atípica no estado. Quer dizer, se você for num shopping em Brasília, todo mundo vai te conhecer. Exatamente. E aqui em Goiânia ninguém te conhece. Eu vou em restaurante em Brasília, tem gente de Novo Gama, de Valparaíso, de Lusiânia, de Águas Lindas, trabalhando ou almoçando. Aqui dificilmente eu encontro, mas aqui eu não sou um representante só do entorno. Fui muito bem votado em Itaberaí, que eu tenho defendido muito, tenho colocado emendas para Itaberaí, em Morrinhos, em Jaraguá, em Itapaci e muitas outras cidades que eu quero trabalhar também. Mas como eu fui prefeito de Lusiânia 2 vezes, fui deputado estadual por lá, eu vejo hoje essa necessidade da criação desse estado do entorno. Vamos voltar um pouquinho aqui na reforma política. Já ficou definida a situação das doações de campanha? Doações de campanha privada só para partido, né? Não se doa mais para candidato. Né? Doa para o partido. A pessoa do empresário que for doar, doa no partido e o partido repassa. Vai continuar do mesmo jeito, então? As empreiteiras vão... Eu queria fazer essa pergunta justamente por isso, porque hoje, numa delação premiada, um dos
presos lá, uns dos empreiteiros lá, afirmou que doou para a candidatura da presidenta Dilma, acho que foi 7,5 milhões. Ricardo Pessoa, da UTC. Da UTC, justamente. E a presidenta, não, o que é isso? Esse dinheiro foi legítimo, o dinheiro foi certinho, aquela coisa toda. Então continua do mesmo jeito. Ou seja, do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Ele doa para o partido e pega o recibo. Depois o candidato recebe. Aí se alguém denunciar ele, depois a própria outra pessoa do partido vai falar, não, a doação foi legítima, tudo. Então continua do mesmo jeito. Se tiver com legalizada, recibo, tudo né? legalizado. Só que normalmente essas legalizadas, 30%, 20%, o resto vai pela cueca mesmo, né? Vai pelas sacolinhas, pelas malas. Some. Em alguns casos, né? Nós não vamos generalizar, não, porque existe muito político bom, viu, Célio? Eu ainda defendo, e sempre defendi aqui, né, Ulisses, que a classe política, ela não é ruim. Ela é como qualquer outra classe. Tem médico ruim, tem médico fazendo aborto clandestino, tem médico fazendo advogado, engenheiro, aplicando remédio que não presta. Então, nós não podemos generalizar. Eu sou favorável à democracia, sempre defendi a democracia. Eu acho que é melhor a gente ter uma péssima democracia do que uma excelente ditadura, né? Exatamente. Já aquela velha coisa antiga. Então, nós estamos no caminho certo, ainda temos uma democracia jovem, ainda vamos amadurecer muito, porque, olha, até o ano de 1988, se não me engano, naquela Constituição, o Brasil nunca teve uma democracia de fato. Sempre teve o problema. Nós tivemos esses 30 anos aí do militarismo, tivemos Getúlio Vargas, tivemos aqueles presidentes que eram obrigados a renunciar, vários aí que eu não tenho de cor aqui. Quer dizer, nós não tivemos uma democracia tão boa quanto hoje. Se hoje nós estamos passando por essa crise aí política, mas aí tem a Polícia Federal que está prendendo gente do governo, prendendo gente ligada ao partido do governo. Isso é democracia, viu, Ulisses? Quer queira, quer não, o momento é bom. Né? Quando se trata de liberdade, quando se trata de investigações, o momento é bom, que não ocorre lá na Venezuela, lá na Bolívia, em outros países do mundo, né? Eu tenho dito muito que o Congresso Nacional nada mais é do que o retrato da sociedade. Se a sociedade vai bem, o Congresso vai bem. Mas nós vemos todos os dias aí deturpações na sociedade. Filho matando pai, agora a CPI das órteses e próteses lá, denúncia de todos os segmentos, né? Não tem segmento que você fala 100% honesto, é perfeito. E a Câmara nada mais é do que o retrato da sociedade. É verdade. Hoje, infelizmente, ou felizmente, nós estamos sabendo. Porque eu ainda defendo aquela história, Ulisses. Antigamente não tinha atuação da Polícia Federal. Antigamente nós não tínhamos o Ministério Público tão atuante. Mas as coisas ruins aconteciam do mesmo jeito. Presta um bom trabalho, né? Tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público prestam um bom trabalho para a sociedade. Tem a credibilidade alta. E democracia, quando se fala, o deputado ganha não sei quanto, democracia é caro. No mundo todo, democracia é cara. Mas a democracia que dá os direitos de você vir, você ir, de você falar, às vezes, o que não é certo, tudo. Na ditadura, quantos desapareciam aí sem a família ficar sabendo? Nem ficava estão atrás. Hoje isso não é muito mais caro para uma sociedade? O crime era perfeito. Hoje já não tem crime perfeito. Célio Silveira, deputado federal, foi um prazer recebê-lo aqui no programa Canal Aberto. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço, João, a oportunidade de estar mais uma vez nesse bom debate aqui com você, com o Ulisses. E sempre que for convidado, com o maior prazer estarei aqui. Um abraço a vocês e a todos os telespectadores do Canal Aberto. Ulisses Aécio, boa noite. Boa noite, vou mandar um abraço para o Toninho Lopes, para o Almir, para o Marcelo Sacolão e para o Heráclito. Tá certo, eu quero cumprimentar aqui os visitantes, que é o André Luiz Alves da Silva e o Felipe, futuro jornalista, né, que está aqui nos assistindo aqui no estúdio. Obrigado por ter vindo. E convidar você, telespectador, para estar conosco na próxima segunda-feira, 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.